Olá pessoal, meu nome é Cristiane, eu sou estudante do curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Uninter. Meu RU é 573164. O meu estágio hoje é em ensino fundamental, segunda série, faixa etária de 8 anos. O tema escolhido será alfabetização matemática, devido ao Covid-19. Devido a esse momento que a gente está passando, né, dessa pandemia do Covid-19, não podendo participar dos estágios é, presenciais, até porque não está tendo aulas, né, presenciais, a universidade disponibilizou que a gente estivesse fazendo nossos estágios através de videoaulas. É, Hoje o nosso conteúdo vai ser alfabetização matemática, sempre lembrando da importância de se fazer um plano de aula, sobre a reflexão que se deve ter sobre esse processo, né? É um momento reflexivo, é um momento onde o educador ele precisa ter ciência do quais os objetivos que ele pretende atingir, quais são os conceitos que ele vai trabalhar, qual é a realidade daquela unidade escolar, qual é a realidade dos seus alunos, qual é o conhecimento que eles têm. Então, assim, o planejamento de aula é um momento em que o educador ele precisa realmente refletir sobre vários aspectos, porque a falta de um planejamento ocasiona a falta de interesse dos alunos nas aulas, uma aula que não é produtiva, que não se tem objetivos, que se perde, né? Então, é muito importante que o professor ele tenha em mente a importância de um planejamento de aula, né? Então, ele precisa planejar e depois executar com total confiança, com total conhecimento sobre aquilo que ele está fazendo, né? Porque a falta de preparo nesses quesitos pode gerar grandes transtornos. Os conceitos numéricos são adquiridos pelas crianças através das trocas de experiências, dos conhecimentos físicos, matemáticos e sociais. Este processo precisa centralizar na autonomia da criança e de seus pensamentos, assim como em sua necessidade de quantificar. Segundo Duro e Sensi, é nos anos iniciais que a criança é introduzida formalmente ao mundo da matemática, devendo partir das relações qualitativas, compreender previamente até a consolidação das relações entre quantidade, ainda que em fase de construção. A criança deve se apropriar dos conhecimentos de forma lúdica, divertida, desenvolvendo o raciocínio, sendo assim deve ser explorados muitos jogos e brincadeiras, para que assim o conhecimento seja construído e não apenas decorado, conforme Vilas Boas, 2007, página 54. Diz sobre isto que utilizar jogos no contexto escolar como uma das possibilidades de desenvolver competências relacionadas a uma área de conhecimento pode tornar-se um recurso importante para o processo, desde que haja uma escolha adequada e uma intencionalidade justificada por um projeto de trabalho. Trabalhar a matemática exige um olhar diferenciado do educador para com os alunos. Por ser uma matéria exata, torna-se mais complexo a assimilação e, trabalhando esses conteúdos de forma lúdica, possibilita que o aluno possa compreender o que era esperado de forma eficaz e agradável, conforme Kemi ressalta que o conhecimento lógico-matemático consiste na coordenação de relações. A criança é quem coordena mentalmente as relações que criou entre os objetos e, assim, construirá um conhecimento lógico-matemático através de uma abstração reflexiva, a qual exigirá novas estruturas mentais entre o já assimilado e o que ainda não se domina. O aluno tem que raciocinar para poder afirmar o conceito em relação aos objetos
sendo a principal atitude utilizada pela criança para fazer uma ligação e a abstração. Vamos falar um pouquinho das competências. Contribuir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito. Estimar, medir e comparar capacidade e massa utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas, litro, mililitro, grama e quilograma. Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade próxima. Estabelecer a equivalência de valores entre moedas, células e sistema monetário brasileiro para resolver situações cotidianas, probabilidade e análise da ideia aleatória em situações do cotidiano. Os objetivos: possibilitar o trabalho coletivo para que desenvolvam habilidades de cooperação e respeito ao próximo através de atividades em grupo, desenvolver habilidades de operar mentalmente a ordem dos números, proporcionar momentos de ludicidade, despertando a criatividade e realizando o aprendizado através de brincadeiras e jogos, assimilar os aspectos quantitativos e qualitativos através de práticas educacionais apropriadas, desenvolver o raciocínio lógico e crítico. Então, mediante as atividades sugeridas, a primeira atividade que eu coloquei como sugestão seria o dominó humano. Nessa brincadeira, as crianças, cada uma vai receber uma ficha, e nessa ficha vai conter um resultado, que seria um número, e mais uma operação matemática, que será multiplicação ou divisão. Ou seja, ali na placa vai estar escrito: eu sou o número 8, quem é o 2 vezes 5? Então, aí todos juntos vão fazer o cálculo. Ah, 2 vezes 5 é o número 10. Quem é o número 10? Então, as crianças, além de trabalhar ali a concentração, né, o trabalho em grupo, ainda também trabalha a parte de habilidades na operação mentalmente, porque todos vão ter que fazer as continhas usando só a mente, né? E isso vai fazer com que realmente elas reflitam, elas pensem sobre a operação que está acontecendo ali e também bastante a concentração, porque daí elas vão ter que ficar bem atentas, né, para não se perderem ali no jogo. É um jogo muito legal e muito divertido. Com certeza elas vão adorar. Aqui tem uma fotinho mostrando basicamente como é que seria o jogo, né? Então ali, eu tenho o número 12, quem tem o 2 vezes 4. Então assim as crianças vão se colocando ali conforme o seu resultado e a operação matemática posterior. A minha segunda atividade proposta seria a construção de gráfico. Nesse gráfico, a gente utilizaria das informações da própria turma, né? Então, a gente pegaria as informações da criança, como peso, altura, idade, quantidade, trabalhando ali os aspectos quantitativos e qualitativos, unidades de medida, e comparar informações com eles. Então, assim, a gente iria medir e pesar, e com todas as crianças ali, eles já iriam trabalhar a unidade de medida, e depois a gente iria juntos construir o gráfico, porque assim também a gente trabalharia os gráficos com ele, né? Isso tudo em grupo. Aqui são imagens dessa atividade já aplicada, porque o meu primeiro semestre eu fiz na Univale.
E na Univale eu tive a possibilidade de fazer o PIBID, e, no caso, nas séries iniciais, e a gente trabalhou jogos matemáticos com eles. A terceira, a terceira, o terceiro jogo que eu propus seria um boliche, né? Com um agrupamento de operações. No caso, as garrafas PETs estariam lá com os números e as operações, né? E as crianças jogariam a bola, e daí, conforme as garrafas que caíssem, estariam sugerindo algumas operações matemáticas. Ali elas teriam que resolver todas juntas, também trabalhando a questão do em grupo, desenvolvendo o raciocínio lógico, né? E a reflexão. Nessas seriam as operações matemáticas seriam de adição e subtração. Os recursos utilizados seriam garrafas de plástico, bolas, fichas de dominó, balança, fita métrica, papel pardo, papel colorido e materiais escolares. Bom, baseado nisso, nesses estudos, né, que eu li sobre o assunto, e também baseado nessa experiência que eu tive no PIBID, né, a gente sabe que a criança, quando ela tem a possibilidade de fazer algum jogo, de estar aprendendo isso de forma lúdica, ela constrói o conhecimento e não apenas ela decora, principalmente na matemática, que precisa desenvolver o raciocínio. A gente sabe que o raciocínio é uma coisa que se constrói, né? Que não dá mais para se continuar trabalhando de forma decorada. Vamos decorar a tabuada, vamos decorar as operações matemáticas. A criança ela precisa aprender a construir esses conhecimentos e ela precisa aprender a associá-los à sua realidade. Então, o educador ele precisa ter bem claro a realidade da criança, a sociedade o meio que ela está inserida, né? E vincular isso à sua prática ali, na sua didática, porque não adianta pensar em problemas que sejam fora da realidade dela, que ela não consiga imaginar. Então, assim, os problemas, as situações, elas têm que ser planejadas e elaboradas de forma que a criança se identifique e veja que aquilo é uma realidade e não que sejam coisas absurdas, né? Como a gente vê por aí, alguns problemas que as crianças são passados para as crianças de forma muito imaginária. Então, assim, a gente tem que ter estabelecer um pouco mais essa questão de realidade, né? Realidade ali, a realidade da criança, e realmente trabalhar de forma lúdica, através de jogos, porque assim as crianças conseguem realmente construir um conhecimento e não apenas decorar. Ainda mais na matemática, que a matemática precisa, né, que as crianças é, adquiram esse conhecimento, construam, realmente entendam aquilo e não que apenas decorem e que assim seja, né? Então a gente tem que ter isso bem claro como educador, que a nossa responsabilidade sobre isso é inovar, né? Assim como hoje estamos inovando, né? Gravando videoaulas. É, nós, já na faculdade, né, ainda na graduação, já estamos nos adaptando a essa nova realidade, que eu vejo que existem muitos professores que estão sofrendo bastante com esse momento, né, porque nunca se imaginaram ter que gravar videoaulas ou dar aulas através da internet, principalmente para as crianças menores, né, mas a gente precisa estar sempre se modificando, a gente precisa sempre estar se inovando e aprendendo com o novo que vai surgindo, né? Então, é a mesma coisa em sala de aula, a gente precisa sempre estar se adaptando, se inovando, buscando alternativas. As crianças, tenho certeza que depois dessa pandemia vão sair muito mais digitalizadas e a gente, como educador, precisa também se digitalizar porque existem inúmeras propostas de jogos e opções que a internet hoje nos oferece e a gente pode explorar muito bem isso e sendo de forma muito atrativa, né? Porque a gente sabe que as crianças hoje
ela é uma nova geração mais conectada, né? Digitalizada, e nós, como educadores, precisamos também nos digitalizar e nos conectar para conseguir atender, né? E despertar o interesse dessas crianças. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do meu trabalho, do meu estágio. E se você gostou, curta, compartilha, comenta. Obrigada!